Efésios capítulo 5, versículo 22. Eu falei nessa manhã que eu ia pregar sobre casamento hoje à noite. E essa mensagem, ela serve para os casados e para aqueles como eu, que foram feitos eunucos contra a própria vontade. Mas se Deus quiser, casarei antes de me casar com Jesus. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. A Bíblia fala muito sobre casamento. Ela começa com o casamento e ela termina com o casamento. Não sei se você já notou isso. A palavra de Deus em Gênesis começa com o casamento de Adão e Eva, onde eles acabam sendo privilegiados com o primeiro mandamento que Deus dá: crescei e multiplicai. E a Bíblia termina com o casamento em Apocalipse de Jesus com a sua noiva. A Bíblia começa e termina com o matrimônio. O primeiro matrimônio do primeiro Adão e o último matrimônio do último Adão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E esse texto que a gente leu, ele traz algumas coisas para nós expressivas acerca do que Cristo faz com a sua esposa, de como ele lida com a sua esposa. E os versos que a gente leu, eles começam chamando a mulher para submissão e trazendo esse aspecto da feminilidade, de sujeição e de submissão ao marido, e trazendo a responsabilidade para o homem, e dizendo que ele é o cabeça, ele é o líder, ele é aquele que dá a direção nessa união, assim como Cristo é aquele que dá a união, Cristo é aquele que dá a direção para a igreja. E aí ele vem e ele diz assim, o que Jesus fez com a igreja. E ele fala que Jesus se entregou para santificar a igreja. E eu acho isso fantástico, fenomenal, porque Paulo está dizendo que Jesus deu propósito para a noiva, porque ela não tinha propósito, ela não tinha sentido de existir, era uma mula. A noiva de Jesus, antes de ser noiva de Jesus, era uma mula, sem cabeça ainda. E aí Jesus transforma e ele fala em cabeça. E ele santifica ela. Jesus se entrega, resgata para poder santificar e separar e dar sentido para a existência. Isso fala muito no meu coração sobre o que significa ser um bom marido. Desafio, hein? Desafio pra caramba. Eu acho que se a gente não consegue ser crente, a gente não está pronto para casar. Porque você tem que ser crente. Você tem que ter certeza do que você quer na sua vida, você tem que ter certeza do que Deus quer, você tem que entender o que Deus pensa, você tem que ter coração quebrantado, porque você tem que perdoar, você tem que pedir perdão, tem que curar a ferida. Quem mais tem capacidade de machucar a gente é a pessoa que a gente mais ama. E se você quiser abandonar o celibato, fique preparado. Quem vai mais ferir você na sua vida é o seu cônjuge. Isso não tem
não tem como a gente fugir dessa. Vai ser o cônjuge. E a gente tem a decisão de segurar a ofensa, ou aprender a ser como Jesus, que se entrega para poder santificar e dar propósito, apesar de tudo aquilo que fere. E aí ele fala disso, que o nosso Senhor Jesus, ele se entrega por nós para nos santificar. E para nos santificar e poder nos lavar e nos purificar. E assim o primeiro desafio da caminhada do homem como marido é lutar pela própria espiritualidade da esposa. Porque não existe preenchimento de alma sem um encontro pessoal com Jesus e o desenvolvimento dessa salvação. E essa é a primeira tarefa fundamental do marido: lutar pela relação da esposa com o Senhor Jesus Cristo, e caminhar e semear e pastorear a sua esposa. Passando um pouquinho desse texto, tendo esses fundamentos lançados, existe muita discussão, gente, em relação ao modelo bíblico de casamento. Mas é o modelo bíblico que é o modelo certo. Então, se a gente não aceitar, a gente está errado. O casamento é uma instituição divina para o homem, que é presenteado com o primeiro mandamento, como eu falei, que é crescer e multiplicar. Essas são bênçãos naturais. Se o cara não for crente, ele pode casar também, que ele está abençoado. Essa é uma bênção natural até para o descrente. O casamento bíblico é aquele que é formado por dois seres humanos. Vamos definir ele aqui: um homem e uma mulher. Os dois convertidos de mente, coração e de bolso a Cristo Jesus, como diz Lutero. Você tem que converter a mente, o coração e o bolso. E esse casamento é inaugurado com a relação sexual, após a cerimônia religiosa e também civil, que dura até que o coração dos dois pare de funcionar. É assim que é o modelo bíblico de casamento. O casamento bíblico tem propósito, e Paulo fala isso aqui. E eu acho isso fascinante, porque Paulo coloca em palavras aquilo que em outro lugar a Bíblia não registra para nós. Qual que é o propósito do casamento? Qual é o propósito do casamento? Revelar aos incrédulos a união de Cristo com a igreja. Esse é o propósito do casamento: revelar uma realidade espiritual e eterna, o que Jesus fez por nós e como Jesus se uniu a nós. Esse é o propósito do casamento. O casamento é um teatro vivo do Evangelho, é uma encenação constante que representa o que o nosso Salvador fez por nós. Esse é o propósito do casamento. O propósito do casamento é pregar e revelar o Evangelho. Casais sem alegria, que vivem brigando, ou infelizes, na frieza mútua, ou que divorciam, eles desrepresentam o Evangelho da graça e pregam uma heresia, porque eles estão dizendo que Jesus se cansa e desiste da igreja, que Jesus ama pouco a igreja, que não existe alegria na noiva de Jesus. Casamento de crente, que não é casamento inspirador, é um casamento que precisa de arrependimento. Porque o casamento existe para representar Cristo e a noiva. E quando não acontece, o casal precisa se arrepender, porque está desrepresentando o Evangelho, porque Jesus é apaixonado e alegre na relação com a igreja. Se você tem um casamento que não revela Jesus, ou se você divorciou e você está aqui ouvindo essa mensagem, eu queria pedir para você não tomar essas palavras como um estigma, para você não sair daqui, ou nesse momento você já fechar e falar: putz, meu casamento está ruim, está tudo ferrado, ou então eu divorciei, não tem jeito, não tem esperança, porque o sangue de Jesus, ele é para nós. O sangue de Jesus é para gente que não tem a história redondinha, perfeita, e a gente precisa entender, antes de qualquer coisa, que a nossa relação com ele começa porque o sangue foi derramado. Então eu queria que você abrisse o seu coração e você não recebesse essas palavras com juízo. Mas a gente não pode deixar de lembrar qual é o padrão, porque deu errado. E a gente precisa estar muito bem resolvido com o entendimento do perdão e da graça que a gente recebeu, para que, por causa dos erros que a gente cometeu lá atrás, a gente não viva mal resolvido e deixe de apontar qual é o verdadeiro padrão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A gente não pode deixar de apontar qual é o padrão bíblico, porque a gente não consegue viver ele, ou porque a gente não conseguiu lá atrás, e a gente precisa viver em paz com aquilo que o sangue de Jesus faz com a gente. Amém? Amém. E eu queria dizer para você: receba essas palavras, e essa mensagem, e essa pregação dessa noite, como um chamado a ser
a seriedade e ao temor de Deus, para que, se você se divorciou, você zele pelo seu coração, para que, se a culpa não for sua, no caso de adultério, ou no caso de agressão doméstica repetida, você conheça bem a próxima pessoa que aparecer na sua vida, você não cai de novo no buraco. Tem essa mensagem como um chamado à seriedade, e o entendimento da profundidade, da graça e do sangue que foi dado para você. Se você está pensando em se divorciar, eu queria falar, repense, porque o casamento entre dois crentes que não revela alegria, paz, compromisso com Cristo, ele só tem uma solução, você tem que dobrar o joelho. Não tem jeito, você precisa dobrar o joelho, porque, gente, quem desacredita do poder da oração pode fazer 20 anos de terapia, não vai encontrar resultado, porque na terapia você vai encontrar as causas, mas você não vai ter poder. Agora eu entendi, é por causa disso, por causa daquilo que eu sou assim, que o casamento é assim, que a esposa é assim, que eu reajo assim, e daí que você entendeu. Tem poder? Tem poder para mudar? Tem esperança para mudar? Terapia sem oração não dá resultado, porque é pelo nosso dobrar, é pela nossa sujeição, é pelo nosso prostrar, que Deus dá graça para nós, para que a gente não fique só sendo gente que consegue diagnosticar as doenças, mas tipo de gente que consegue encontrar solução para a doença, e isso acontece quando a gente se prostra diante do Senhor, porque a sabedoria de Deus é a loucura do mundo. A gente não vai ter mudança se a gente não for para os pés da cruz. E você pode fazer a terapia, ou pode fazer qualquer tipo de esquema, ou tentar reaprender, ou ler livros. A gente precisa voltar para a palavra, a gente precisa voltar para os joelhos. E eu queria lembrar nessa noite aquilo que a gente tem falado vez após vez nesse púlpito, que tudo que a gente precisa para a nossa vida está na palavra. Está tudo na palavra, gente. Está tudo na palavra. Hoje eu li lá uma postagem lá, dizendo sobre ser cristão, e como a gente tem que se envolver na sociedade, e como a igreja tem uma responsabilidade social, de justiça e tudo mais, e como as ciências sociais podem ser uma ferramenta para nós e tudo mais. E eu vi lá um post gigantesco, e aí eu só fiz um comentário lá, eu falei assim, só faltou uma coisa, amigão, você que postou esse negócio, só faltou você falar que a Bíblia é o primeiro livro de ciências sociais que nós temos. Só faltou isso. Porque na hora que a gente achar que existe alguma área da vida em que a Bíblia não vai abranger, nós estamos perdidos. Nós estamos falando, Deus, o Senhor não dá conta. O Senhor não dá conta, nós vamos ter que procurar um outro poste ídolo aqui, para poder falar alguma coisa que está faltando, porque o Senhor não está suprindo. A palavra abrange tudo aquilo que a gente precisa. E qualquer crise que a gente possa estar vivendo no nosso casamento, qualquer crise familiar, qualquer crise matrimonial, qualquer crise de namoro, qualquer crise de vida de solteiro, qualquer crise sexual, emocional, vou dizer para você, dobre o seu joelho, vai para a palavra, você vai encontrar a resposta lá. Você vai encontrar, Deus vai dar um jeito de falar com você na genealogia, mas Ele vai falar com você. Porque tudo que a gente precisa está aqui, essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra para casados e para solteiros, porque a gente vai ver como essa é noiva de Cristo. E aí com isso a gente vai aprender a ser marido e mulher, ok? Então eu queria convidar você, nesse momento, a repensar a natureza da igreja. Eu queria que a gente repensasse a natureza da igreja, porque muitas vezes a gente entende a igreja como instituição, e a gente vive pensando o evangelismo e pensando o reino como uma ética de inclusão. E a gente pensa assim, nós temos que evangelizar para o cara entrar na igreja. Nós temos que evangelizar para o cara entrar na igreja. Nós temos que evangelizar para o cara entrar na igreja. E a gente vive obcecado pela instituição. Nós temos que evangelizar para o cara entrar na igreja. E a gente precisa repensar isso, porque nossa missão de igreja não é uma ética de inclusão. A nossa missão de igreja é uma ética de valor. Nossa cartilha é de valores. A gente não está tentando filiar pessoas, porque a gente não diz que as pessoas são aceitas por nós, ou que a graça está estendida na hora que elas creem no Senhor. A gente entende que Jesus está estendendo a misericórdia, e que Jesus está estendendo graça, antes mesmo da pessoa crer no Senhor. A gente não está dizendo que ela é salva sem crer, mas a gente está dizendo que a graça está sendo estendida. Então a nossa ética é uma ética de valor. Por que a gente evangeliza alguém? Não é para essa pessoa ser incluída, ou para essa pessoa ser aceita, ou para essa pessoa ser amada. A gente evangeliza alguém, a gente alcança alguém, porque o evangelho de Jesus é a única coisa que faz a vida de alguém ter valor,
que faz a vida de alguém valer a pena. Então, a nossa busca aqui não é uma busca proselitista, onde a gente está tentando acrescentar gente e um número para a gente poder assim dar uma bombada e crescer e virar uma multidão. Esse não é o objetivo, porque o objetivo não é dizer assim, se você crer você vai fazer parte, mas se você crer, sua vida vai fazer sentido. Essa é a natureza da igreja. E isso tem muito a ver com a gente entender se a igreja é uma mãe ou se a igreja é uma noiva. A Bíblia nunca fala que a igreja é uma mãe, mas do contrário, se a gente pensar que a igreja é uma mãe, a maneira da gente se relacionar com as pessoas é completamente diferente, porque a gente entende, se a gente pensar que a natureza da igreja é ser mãe, não noiva, a gente vai achar que o jeito que a igreja tem que viver, é viver para servir os coitados, e para servir as pessoas carentes e necessitadas, porque esse é o espírito materno. Vamos cuidar, vem cá, galinha debaixo da asa, vem cá, se está coitado, vem cá, nós vamos cuidar de você, nós vamos dar um jeito, nós vamos suprir as necessidades, nós vamos dar tudo que você precisa. Mas você não vai ver nenhuma vez na Bíblia Deus chamar a igreja de mãe. Você vai ver Deus chamar a igreja de noiva. Quem está procurando inclusão está procurando a mãe. Você entende isso? Quem está procurando inclusão está procurando mãe. Quem está querendo se sentir parte está procurando uma mamãe para fazer cafuné, para dar de mamar. Estou me sentindo assim, eu quero me sentir parte, eu quero uma... Essa pessoa quer uma mãe. A igreja não é mãe, a igreja é noiva. Mas quem chega aqui achando que está procurando, quem está procurando mãe e chega aqui, e se na hora que essa pessoa chega aqui e ela entra, ou ela entra aqui, ou ela convive com a gente, e ela encontrar uma noiva, enquanto ela chega com todas as suas carências e todas as suas necessidades, dizendo assim, que bom, existe alguém piedoso aqui, que eu vou vir aqui para poder suprir tudo aquilo que está faltando dentro de mim. Se essa pessoa chega no nosso meio e encontra uma noiva convicta da sua identidade, encontra uma igreja convicta da sua identidade, discípulos de Jesus que sabem quem eles são, na hora que essa pessoa, na hora que esses filhinhos, esses órfãos chegam aqui, em vez deles encontrarem uma mãe que está querendo abraçar o mundo, eles vão encontrar um mulherão de branco carregando uma cruz. Mulherão, porque é tudo nós junto. Então não é uma mulher, porque não é um que está carregando a cruz, é um mulherão. Imagina a gente fazer uma fusão, todo mundo aqui, nós ia dar um filézão da mulher. E o cara que está procurando uma mãe e vai para os crentes procurando suprir as carências dele, se ele encontra discípulos de Jesus convictos da identidade, na hora que esse cara entra em contato com a noiva, que ele acha que é uma mãe, porque ele não conhece ainda, na hora que ele entra em contato, ele chega extremamente carente falando assim, vem me suprir, mas na hora que ele chega, ele bate o olho e fala assim, que mulherão é esse carregando uma cruz, meu Deus do céu. E em vez dele receber leitinho e melzinho na chupeta, para poder suprir as carências dele, ele vai encontrar o desafio de assumir o compromisso que a noiva vive, para poder honrar. Está entendendo o que eu estou falando? A gente acha que ser compassivo e empático é ser mãe. Mas Jesus nunca falou que nós somos mãe. Jesus falou que nós somos noiva. Então assim, talvez esse negócio da noiva é porque quem olha de fora fala assim, essa mulher está dando mole. E de longe fala assim, essa mulher está dando mole, ela é bonita, eu acho que vamos ver se eu consigo tirar uma lasquinha. Mas quando tu vai chegar perto, vai encontrar uma mulher raçuda. Vai encontrar uma Ruth da vida. Vai encontrar uma que fala assim, eu não te largo de jeito nenhum, estou comprometido com você. Vai encontrar uma mulher linda, bela, vestida de branco, carregando uma cruz. E quando ela chega com as carências, o que ela encontra? Ela encontra um desafio ao compromisso. Porque qual é a satisfação da noiva de Cristo? Pensa aqui, todo mundo quer casar aqui, né? Quem não está casado, todo mundo quer casar. Todo mundo tem as fantasias loucas da cabeça aí, que não tem coragem nem de contar aqui, porque senão ia passar vergonha. O que você espera na hora que você casa? O que você quer? Você quer viver um conto de fada, né? Você quer suprir todas as carências, você quer acabar com todas, assim, eu nunca mais vou me sentir sozinho na vida.
Eu nunca mais, assim, é uma coisa que não existe. E quando alguém chega perto da igreja, procurando tirar uma casquinha, o que essa pessoa precisa encontrar? É uma noiva satisfeita. Agora, qual que é a satisfação da noiva de Jesus? No que a noiva de Jesus se satisfaz? Qual? Alegrar o noivo. Alegrar o noivo. Essa é a alegria da noiva. A alegria da noiva é alegrar o noivo. Qual que é o prazer da noiva? O prazer da noiva é ser uma noiva que satisfaz aquilo que é o desejo do coração do noivo. Um casal precisa viver para a união. Um casal precisa viver para o plural, ele precisa viver para eles dois. A alegria de um não pode ser a alegria de um, a alegria de um precisa ser a alegria de dois. Quando a gente entender a nossa identidade, a nossa natureza como noiva de Cristo, na hora que o mundo, ou qualquer pessoa que chegar perto de nós procurando respostas, ela precisa encontrar uma noiva tão convicta e tão certa de quem é o noivo dela, e tão apaixonada por ele, que ela vai olhar e vai pensar assim: mas essa mulher é tão bonita, por que ela está aqui carregando essa cruz? Gente, a igreja de Jesus, ela é linda. A igreja de Jesus, como o próprio texto diz, ela está sendo transformada para ser sem ruga, sem mácula, sem nada de errado, sem nada de ruim, sem pecado, transformada. E cada dia ela está sendo mais linda, porque o Espírito Santo está embelezando ela, e está purificando, está nos renovando, e está fazendo a gente ser mais parecido com Jesus, certo? A noiva está ficando cada dia mais parecido com o noivo. E quando o mundo olha para nós, o que o mundo precisa ver? O mundo precisa ver, e o mundo precisa ter umas interrogações na cabeça. Por que alguém tão dotado de beleza e de capacidade assim, está carregando uma cruz, quando podia ganhar o mundo inteiro? Porque o chamado para o noivado, porque o compromisso do noivado é um chamado para o comprometimento e para a fidelidade. E aqui eu quero dizer que a principal função da noiva é seguir o noivo. Essa é a principal função da noiva. A noiva segue o noivo. Se a gente olhar em Cantares, abra sua Bíblia lá comigo, Cantares capítulo 2. Depois de Provérbios, Salmos, Provérbios, Cânticos. Capítulo 2, versículo 8. Ouço a voz do meu amado, ei-lo aí galgando os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo e ao filho da gazela. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. E aí, versículo 10, o meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Capítulo 3, versículo 1. De noite, no meu leito, busquei o amado de minha alma, busquei e não achei. Levantei-me, pois, rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças, buscarei o amado da minha alma, busquei-o e não achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, então lhes perguntei: vistes o amado da minha alma? Então os deixei, encontrei logo o amado da minha alma, agarrei-me a ele e não deixei ir embora, até que o fiz entrar em casa de minha mãe e na recâmara daquela que me concebeu. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor antes que este o queira. Quando a gente olha, a fala do amado é: vem para mim, minha noiva, vem para mim. Ela fala assim que ele está sobre os montes, ele está no lugar elevado. Ele fala assim: vem para mim, minha noiva, vem para mim. E aí ela fala que de noite ela acorda e ela fica inquieta, fala assim: mas está tudo bem aqui, né? Quem que é? A Sulamita e Salomão. Salomão é o cara das mil esposas, mas parece que existe um caso especial com essa mulherzinha aqui. Então ele chama ela e fala assim: vem para mim. Ele está num lugar elevado e ela está ali, naquele lugar em que ele colocou, e aquele lugar confortável, porque ela já foi tirada da casa, ela já teve um encontro com ele, mas por algum motivo ele se foi, porque ele tem um monte de coisa para fazer, ele é o rei. E aí naquele momento, ele pega e fala assim: vem para mim, vem atrás de mim. Ela acorda de noite, ela olha para o lado e fala assim: está tudo muito confortável aqui, tudo que o meu amado me deu é muito bom, mas ele não está aqui. E aí eu falo assim que ela começa desesperada a correr para a cidade. Ela sai do leito e ela vai para a cidade, e na cidade ela começa a perguntar pelo amado, ela começa a buscar o noivo. É isso que ela fala no versículo 2: levantar-me-ei, pois, rodearei a cidade, pelas ruas, pelas praças, buscarei o amado da minha alma. Busquei-o e não achei. Perguntei pelos guardas: vocês viram o meu amado por aí? E aí quando ela encontra ele, agarra ele e fala assim: é aqui mesmo na casa da mãe, porque eu estou com saudade. A função da noiva é seguir o noivo, e isso a gente vê em relação a Jesus.
Aqui a gente vê Jesus como noivo, nós, a igreja, como a noiva, e a gente precisa entender que o nosso chamado é seguir. Nosso chamado é seguir o noivo. E assim, a esposa é chamada para seguir o marido. Segunda coisa para a gente refletir aqui acerca do casamento. O casamento é uma união completa e total. O casamento é uma união completa e total. Quero que a gente vai dar uma passeadinha, abre lá em 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios 7. A gente vai dar uma passeada um pouco na Bíblia, eu quero pegar vários textos que falam sobre isso. 1 Coríntios capítulo 7. Vem, vem, vem dançar comigo, Jesus. Versículo 1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada um seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração. E novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Quando a gente olha para esse texto, eu quero discorrer em cima disso. O casamento é uma união completa e total. Não existe mais indivíduo, os dois viraram uma só carne. O interesse de um é o interesse de outro. E o casal precisa lutar pelo interesse mútuo. Quando a gente olha o versículo 2, eu quero dar uma passada rapidinho. Ele fala assim: cada um tem a sua própria esposa por causa da impureza. Você não consegue se conter, você não consegue se segurar, arranja uma e casa. Paulo vai dar várias outras instruções acerca do casamento, falando assim: arranja uma mulher irmã, uma crente, por favor, não se coloque em julgo desigual. Mas ele deixa claro que é uma, então sem poligamia, tá bom? A gente não acredita em poligamia aqui nessa vida. O que mais? Além de sem poligamia, porque é uma só, a gente precisa deixar muito claro. Então, ninguém vai participar, tá bom? Ninguém vai participar. Já que ninguém vai participar, quando o casamento acontece e um vira uma só carne com o outro, a união é tão completa e total, que as necessidades afetivas e necessidades físicas que eu experimento, agora eu não preciso só orar e ler a Bíblia igual eu fazia antes, mas agora eu tenho uma provisão divina, permanente, amém? Por isso, quando a gente fala assim, é uma pessoa só, não existe poligamia, a gente não está falando só que a gente não vai casar com uma segunda pessoa. O que a gente está querendo dizer é, nada que abranja essa esfera sexual emocional deve ser suprida por uma terceira pessoa. Não estou falando que a gente nunca mais vai falar com a família da gente, nem que a gente nunca mais vai ter amigo, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que tudo aquilo que diz respeito à parte erótica da nossa existência, já que a porta está aberta, e já que os dois se tornaram um, é sem olhadinhas, é sem flerte, é sem pescar como é que chama aquele negócio que se fala que eles precisam ter, o marido e a mulher? Está escrito aqui? Como é que é? Cumplicidade. Sem cumplicidade de terceiro, sem assim, qualquer coisa que diz respeito acerca da sua carência emocional, não é terceiro, é essa pessoa que Deus te deu. Você está carente fisicamente, é essa pessoa que Deus te deu. Você está carente de elogio, é essa pessoa que Deus te deu. Você está carente de amizade, é essa pessoa que Deus te deu. Vou dizer de novo, não estou falando que você não pode ter amigo, mas essas carências primárias, o que pode acontecer muitas vezes no meio da gente, é que a gente simplesmente fala assim, fulano é difícil demais, eu preciso dar um jeitinho aqui, porque se não tiver outra pessoa aqui, fulano, e assim a gente abre portas para suprir carências através de outras pessoas. É a curtidinha no Face, é a fotinha lá, é o negócio
negócio aqui é o colega de trabalho que você divide mais o coração do que o seu cônjuge. Por quê? Isso é adultério, gente. Porque Jesus falou, se você com o seu pensamento cobiçou a pessoa, você já está em adultério. Quanto mais quando a gente começa a deixar vazar algumas carências. Meu cônjuge não entende, minha esposa não entende, meu marido não entende. Não adianta querer conversar com ele. E aí algumas coisas que fazem parte da vida, de intimidade, do profundo da alma. Eu não estou falando nem só de intimidade sexual. Eu estou falando de intimidade das emoções, de sonhos, de amizade, de intimidade de amigo. Que era uma coisa que às vezes devia ter sido desenvolvida. Você simplesmente desistiu de desenvolver com o cônjuge e você abriu uma janelinha. E você está traindo, porque você não é de você mais. Você não é seu mais. Você pertence ao outro. E quando é pertence ao outro, não é só o corpo. É tudo, é o cérebro, é o coração, é as emoções, é uma união total e completa. O seu melhor amigo precisa ser o seu cônjuge. E não só o seu melhor amigo, tudo que diz respeito a você, as suas profundezas, as suas intimidades. É claro. Principalmente eu creio que os homens como líderes da casa, existem coisas que às vezes eles não devem compartilhar com a esposa, simplesmente porque Deus dá um discernimento específico, não está na hora de dividir. Ou então ela não tem capacidade de digerir esse negócio. Guarda com você isso aqui. Às vezes acerca do próprio chamado dela. Às vezes Deus dá para o cônjuge o entendimento, a revelação, a compreensão de alguma coisa que vai acontecer ali na frente. E ao mesmo tempo que o cônjuge, Deus dá para o cônjuge, para o marido, esse entendimento, ele também fala assim, segura. Eu estou falando para você interceder e para você ficar pronto. Porque ela vai passar por aquela situação. Mas ela não está pronta para entender isso ainda, então você guarda. Você intercede e você ajuda ela a se preparar, mas você não fala. Mas essa intimidade é uma intimidade completa. Precisa ser uma intimidade de corpo, uma intimidade de alma. Como diz o Vili, e eu concordo com ele. Essa união é uma união que começa espiritualmente, depois emocional e depois física. Espiritual, emocional e física. Quando a gente olha para o versículo 3 e 5, ele fala assim, o marido conceda à esposa que é devido, também semelhante à esposa do seu marido. E aí o versículo 5, ele está deixando claro do que ele está falando. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E quando a gente olha esse texto está falando de uma maneira muito específica acerca da carência física e acerca de relacionamento sexual, dizendo o seguinte, com a introdução no versículo 4, a mulher não manda no corpo e o marido não manda no corpo, e ninguém tem permissão de Deus para privar o outro de relacionamento sexual, nenhum dos dois, ninguém tem autorização celestial. Fala assim, uma única exceção, a hora que for para jejuar, para poder orar, é isso que ele fala aqui no texto. Eu não vejo a hora de acontecer isso. Fala assim, então amor, eu sei que você está doidinho, mas assim, eu vou ter que dar uma orada, Jesus está me chamando, segura aí, eu vou voltar. Assim, isso aqui que Paulo falou só acontece primeiro com quem é casado de corpo, alma e espírito. E em segundo lugar, quem é crente. Porque quem não é crente não jejua, né? E também não ora, então não faz sentido. Esse termo que Paulo escreve aqui, chamado incontinência, para Satanás não tentar com incontinência, é muito curioso que essa Bíblia nova que eu ganhei aqui, ela fala de um texto, lá em Apocalipse, que menciona esse mesmo verbo grego, e esse texto diz o seguinte, essa palavra que diz, para não ser tentado por Satanás com incontinência, é uma palavra que está lá, em Apocalipse 2,10, que diz assim, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar uma prisão dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Tem um cônjuge, né, que está assim, sendo fiel até a morte, porque está na provação eterna, que o outro não coopera. Essa palavra, ser posto à prova, é uma palavra que significa comparado com o empírico, explorar, testar, tentar, ensaiar, provar, esforçar-se e seduzir. A palavra descreve a provação da lealdade, força, opiniões, disposição, condição, fé, paciência ou caráter do crente. É tudo isso que acontece quando um cônjuge priva o outro de relacionamento sexual. O cara, ele é posto à prova
Eu vou repetir de novo, é isso aqui que acontece. Quando um cônjuge priva o outro de relacionamento sexual, seja lá o motivo que for, tem gente que precisa de terapia, tem gente que precisa se aconselhar, tem gente que precisa se aconselhar, mas eu quero dizer que é isso que você faz com o seu cônjuge. Você explora, testa, tenta, ensaia, prova, esforça-se a quase seduzi-lo a pecar. A palavra descreve a provação da lealdade. Você está provando a lealdade do cônjuge. Quando você priva ele de relação sexual, você está provando a força, as opiniões, a disposição, a condição. Você está provando a fé, você está provando a paciência e o caráter do crente. Isso significa determinar que o caminho de uma pessoa está seguindo, determinar o caminho de uma pessoa e qual a índole dela. Só que esse texto de Apocalipse está falando que o capeta vai fazer isso. Então deixa eu dizer, em nome de Jesus, e eu queria pedir, abre o seu coração, não deixa o diabo contaminar o que eu vou falar para você. Mas a intimidade sua com o seu cônjuge é extremamente essencial para o sucesso do seu casamento. É extremamente essencial. Porque quando você priva, você faz a mesma coisa que o capeta está fazendo com o crente aqui. Jogando ele num lugar onde ele vai ser posto à prova, para provar a fé, para provar o caráter, para provar, ver se ele é crente mesmo, para provar a índole dele. Porque ele está preso a você. Ele está preso a você, vocês são um. E quando um priva o outro, é estancar um membro do corpo. Eu vou estancar, vai apodrecer, vai necrosar, vai parar de sentir, vai ficar frio. E com isso eu quero dizer que toda intimidade, ela precisa partir de um ponto de transparência. E isso eu acho lindo acerca daquilo que Deus tem criado aqui na nossa comunidade, uma cultura de transparência, porque isso é parte essencial do sucesso do casamento, porque se o casamento não experimenta transparência, ele não experimenta liberdade na área sexual. E quando eu falo transparência, eu falo transparência em tudo, eu falo desde eu gosto assim, não gosto assim, até eu estou indignado com você, porque você faz isso, porque você não ajuda a cuidar dos filhos, ou porque você é assim, ou porque você não me apoia, ou porque você fala daquele jeito. E a falta de transparência nessas questões necrosa o desejo por intimidade no casamento. E o que acontece? Incontinência. O outro é colocado à prova. A intimidade é extremamente importante, gente. E isso não é menos importante do que a vida de oração do casal. Isso não é menos importante do que a vida devocional do casal. Isso não é menos importante do que o tempo de descanso, ou o tempo do piquenique no parque, ou o tempo de sei lá o que for. Paulo faz questão de escrever sobre isso, e ser enfático acerca desse quesito. E aí depois no versículo 4, quando ele fala que o corpo de um é do outro e o de outro é de um, ele está falando para nós de uma submissão mútua. Você só é livre enquanto estiver amando aquele que está unido com você. Você só é livre enquanto estiver amando aquele que está unido com você. É como se você jamais pudesse permitir que o diabo semeasse algum pensamento na sua mente que te separa do seu cônjuge. Qualquer pensamento de desesperança, de que vocês não vão conseguir se unir em algum pensamento, ou algum sentimento, ou em alguma área, qualquer pensamento de desesperança, ele nunca vai me entender, ela nunca vai me entender, eu nunca vai aceitar isso. É uma separação que você precisa rejeitar, porque a submissão é mútua, e a união é completa, e ela é total. Você está amarrado a essa pessoa, não tem como você se livrar dela até morrer. Você está amarrado a essa pessoa. Assim é a igreja de Jesus. A gente está amarrado a Jesus, não existe possibilidade alguma de separação, da gente viver tranquilamente enquanto o noivo está triste. Não existe, não existe. Para o crente, gente, a alegria do noivo, ela é imprescindível, ela é essencial. Da mesma maneira, a alegria do teu cônjuge com você é essencial para Jesus receber glória através desse casamento. E para você viver bem, não faça, como eu já disse, a alegria dele, só a alegria dele, a satisfação dele precisa ser a satisfação sua. Divide o seu coração, rasga o seu coração, como Paulo escreve para os Coríntios, alarga o seu coração. Aprende a gostar daquilo que ele gosta, simplesmente porque ele gosta, não porque você gosta. E quando o amor esfriar, e aqui eu quero pedir Jesus que toque o seu coração. E quando o seu amor esfriar, você tem que fazer o que um crente faz, quando o amor por ele esfria. Quando o amor de um crente por Jesus esfria, ele faz o que Jesus fala lá em Lucas.
Abre lá sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 18. Lucas 18, versículo 10. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O que um crente de verdade faz quando o amor de Jesus, quando o amor dele por Jesus esfria? Ele faz isso aqui, ele bate no peito. Ele chega lá e fala assim: Deus, eu parei de te amar. O Senhor pode, por favor, me ajudar? Eu parei de amar o Senhor. Deus, eu não tenho mais vontade de orar. Deus, eu não tenho mais vontade de ler a sua palavra. Deus, eu não tenho vontade mais de servir. Deus, eu nunca levei ninguém para Jesus na minha vida inteira e eu estou bem com isso. O Senhor pode, por favor, mudar o meu coração? É isso que um crente de verdade faz quando o amor dele por Jesus esfria. É isso que acontece. É isso que Jesus diz, é isso que a noiva faz com o noivo, e é isso que o marido ou a esposa precisa fazer, quando o amor no casamento esfria. Ele faz o que um crente faz. O que ele faz? Ele chega em primeiro lugar para Jesus e fala assim: Jesus, me perdoa, eu sou o cabeça dessa casa, eu esfriei com a minha esposa, eu não amo mais ela, eu não sou mais romântico, eu não sou mais apaixonado, eu não sirvo mais como antes. Deus, eu nem lembro quando a última vez que eu fiz um frufruzinho, escrevi uma carta, trouxe uma flor, comprei um chocolate, pensei em alguma coisa que ela queria e dei para ela. Perdão, Jesus, eu sou o cabeça dessa casa, me perdoa, Senhor, meu amor esfriou, por favor, o Senhor pode me perdoar e fazer o amor começar de novo. É isso que um crente faz quando o amor dele esfria no casamento. E aí a segunda coisa que ele faz, ele chega diante da mulher dele, ele ajoelha e fala assim: amor, me perdoa, em nome de Jesus, você pode me perdoar, porque eu não tenho sido o marido que eu preciso ser, por favor me perdoa, a minha honra está manchada, você pode me perdoar, e será que a gente pode restaurar as coisas? Você me ajuda a orar, eu não tenho conseguido ser o marido que eu preciso ser, por favor me ajuda a ser parecido com Cristo, eu já tenho orado sobre isso, e eu quero pedir perdão para você, minha amada. Será que você pode me ajudar a ser meu auxiliador, minha companheira, inclusive a te amar? Só que infelizmente, dentro da igreja, que tipo de comportamento a gente vê quando o amor esfria? Do versículo 10. Versículo 11, versículo 11 e 12, é esse tipo de comportamento que a gente vê. O cara chega para Deus e fala assim: Deus, olha o crente que eu sou, por que essa mulher é assim? Eu faço tudo para fazer a sua vontade, eu sou um cara fiel, eu sou um marido presente, eu sou isso, eu sou aquilo, e essa mulher é desse jeito comigo, ela não muda o coração. Ou então chega assim: Deus, eu estou envolvido em todos os ministérios da igreja, eu vou nas Barbie, eu vou na intercessão, Jesus, eu limpo essa casa, eu faço comida nessa casa, está que nem Marta, bem doidinha, e aí bate e fala assim: Deus, eu jejuo, eu faço. O que Jesus fala? Não saiu justificado. Casamento dentro da igreja, que o problema é esse: o cara está que nem fariseuzão, está fariseia. É o fariseu e a fariseia casada. É um falando para o outro que está fazendo mais e que devia receber uma recompensa. Está entendendo isso? Porque você faz isso com Jesus, a gente faz isso com Jesus. Esse é o nosso naufrágio, a nossa derrota na nossa relação com Deus. Quando as coisas começam a ir dos trilhos, em vez da gente chegar que nem um publicano e bater no peito e falar assim: Deus, eu sou um pecador miserável, me ajuda, Jesus, porque eu parei de te amar, não estou te vendo, o Senhor é perfeito, eu que estou tudo errado, mas eu estou achando que o Senhor está sendo injusto, a culpa é minha, não sua. A gente chega assim: ó, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, e no casamento é a mesma coisa. Aí é um brigando com o outro, por quê? Por direito. Olha quem que eu sou, olha quantas vezes eu jejuo, olha o que eu faço dentro dessa casa. A questão é, se o amor no casamento esfriou, a culpa é dos dois. Por quê? Porque os dois são um, e deviam viver um para o outro.
Jesus se entregou pela sua noiva para santificar ela. Ele não esperou que ela se santificasse sozinha. E no casamento, é isso que precisa acontecer. Eu vou lutar por você para te ajudar a me amar. É isso que Jesus faz. Mas existe uma luta dentro de nós gigantesca, um grito na nossa carne por recompensa. Até mesmo quando a gente faz alguma coisa por obediência a Deus, a nossa carne grita: recompensa, galardão, recompensa, galardão, recompensa, galardão. E eu percebi isso quando essa semana eu me peguei em pecado dentro da minha casa. Eu estava orando, me preparando. Sabia que a gente peca quando a gente ora, né? A gente também peca enquanto a gente ora. Orar, ler a Bíblia, ir na igreja não impede a gente de pecar. A gente peca. E eu estava orando em casa essa semana, e eu me percebi em pecado. Por quê? Porque ontem eu fui lá na Mais, e eu fui passar o dia com o pessoal, para poder dar uma assistência pastoral para eles, porque é difícil a dinâmica deles, eles não conseguem vir aqui, e eu fui lá para saber como é que estava o coração, a alma deles. E na sexta-feira, eu me peguei em pecado, na sala da minha casa, pensando que eu merecia comer uma comida muito boa no almoço, quando eu estivesse lá na chácara, porque eu estava fazendo a obra de Deus. Eu me peguei em pecado, porque eu achei que porque eu estava fazendo o que Deus queria, eu merecia alguma coisa, pelo menos um almoço bom. É essa maldição da meritocracia que destrói o casamento. É essa maldição da meritocracia que destrói o casamento. E não só o casamento, a sua relação com Jesus. Ela está fria por causa da sua meritocracia. Você não está batendo no peito. Você só está falando tudo o que você fez. É isso que esfria. Isso é uma lógica diabólica, gente. Um clamor por recompensa, é uma maldição. Destrói o amor e a alegria da relação. Porque a meritocracia, ela faz você lutar dentro do casamento por uma recompensa daquilo que você fez. Coisas do tipo assim: eu deixei você comprar aquele sapato, agora você podia deixar em paz. Agora eu podia me eximir da minha responsabilidade por causa de um negócio que eu fiz por você, em vez da luta pelo benefício mútuo. A gente precisa entender que essa união é completa, ela é integral, ela é total. Vou dar exemplo. Quando a mulher chega, ela diz assim: poxa vida, mas o meu marido é tão bom, ele não deixa faltar comida, ele paga as contas, ele não bebe, ele dá atenção para os filhos, então eu deixo ele me destratar, afinal de contas ele tem crédito. Essa é a lógica da meritocracia, porque na lógica da meritocracia eu penso: merece. A graça foi esquecida, o evangelho da graça não existe mais, você virou um herege, tá? Você acha que é por mérito, é merecimento, você esqueceu a graça de Deus. E aí essa lógica, que devia ter um fundamento teológico, para poder gerar uma ética no seu casamento, ela está totalmente pulverizada, porque aí a mulher diz assim: não, o meu marido é bom, ele é isso, aquilo, eu deixo ele me destratar, porque assim, afinal de contas, ele já é tão bom nesses negócios. Então por quê? Eu acho que ele merece, inclusive, pecar, por causa daquilo que ele comete certo. Ou então, ele é cheio de problemas, ele não cumpre as obrigações, mas ele é carinhoso, então ele deixa ele fazer as brincadeiras sexuais que ele quiser, porque afinal de contas ele é carinhoso. Mas ele não faz nada, mas ele é carinhoso comigo, então ele merece. Ou ele é honesto, ele é bom homem, mas como ele nunca mudou nessas coisas que eu sempre falei, eu privo ele das relações sexuais, porque é meu direito. Isso no caso da mulher. E no caso do homem? No caso do homem, meritocracia destrói o casamento do mesmo jeito. Eu ponho comida em casa, então eu decido quando você sai ou quando você não sai de casa, porque eu ponho comida nessa casa aqui, eu ponho comida nessa mesa, eu decido quando você sai ou quando você não sai de casa, porque eu mereço ter esse poder, esse domínio sobre você e te controlar. Ou então, eu ponho comida nessa mesa, então eu decido a hora do sexo, mesmo que você não queira. O que é isso? Isso é uma meritocracia demoníaca que destrói a alegria do casamento, porque uma casa dividida entre si não subsiste. Essa pessoa não casou com o cérebro, ela casou com o papel. Ela não converteu o coração ao cônjuge. Vocês estão comigo? Podemos encerrar?
Marcos capítulo 10, para a gente encerrar. Igreja, a nossa relação com Jesus é: eu vivo para Jesus estar alegre comigo. Essa é a lógica do casamento. Eu vivo para o meu noivo estar alegre comigo. Eu vivo para servir o meu noivo. Porque se Jesus está alegre comigo, nada me falta. Nada me falta. A noiva vive para servir o noivo, para seguir o noivo, para estar com ele. E essa união é completa. E a meritocracia não pode fazer parte disso. A meritocracia não pode ter espaço no casamento. Marcos capítulo 10, versículo 2. Jesus e os fariseus conversando, e entram na questão do divórcio. Aproximando-se alguns fariseus, experimentaram perguntando: é lícito o marido repudiar sua mulher? Ele lhe respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem o seu pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos e interrogaram sobre esse assunto, e ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério com aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Eu não vou entrar em questões polêmicas e pormenores, talvez numa outra mensagem, mas aqui, claro para nós, o que destrói um casamento? O que destrói um casamento? Dureza do coração. É a dureza do coração que destrói o casamento. Como que sustenta um casamento vivo e alegre? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É por isso que a missão primeiro do marido é zelar pela vida espiritual da esposa, porque o coração dela endureceu e lascou. É um coração duro que acaba com o casamento. Por isso, eu quero dizer, gente, que se a gente não for gente de oração, a gente não dá conta. Se a gente não for gente de oração, a gente não dá conta. A gente não dá conta. Porque o único jeito que você dobra o coração do teu cônjuge é dobrando o seu joelho. Porque é Deus que precisa mover, é Deus que precisa quebrantar, é Deus que precisa falar, é Deus que precisa se revelar. Porque não adianta de outro jeito, gente. Se a gente não for gente de oração, a gente não dá conta. A gente não dá conta de família, a gente não dá conta de casamento, a gente não dá conta de relacionamento, porque a gente não dá conta de mexer no coração do outro. E quando o coração do outro endurece, quando o coração do outro esfria, o único jeito é a gente dobrar o nosso joelho, porque o eterno é que move os corações, o eterno que amolece os corações. Deixa eu dizer uma coisa, presta atenção no que eu vou dizer. Por que Deus endureceu o coração do faraó? Para revelar os sinais para o povo, para poder ensinar a identidade do povo. Às vezes Deus endurece o coração do teu cônjuge para fazer você crente, e você não entende isso. Você aprender a orar, para você poder aprender a amar Jesus, para Ele poder te santificar, porque o espinho na carne é esse negócio aí, que às vezes é temporário, que Deus está fazendo esse teu cônjuge ser cabeçudo com você, para ver se você se humilha e vai para Ele, porque na hora que você for para Ele, Deus vai começar a pôr a mão nesse matrimônio, Ele vai começar a mudar todas as coisas que nunca foram mudadas antes. Porque é a dureza do coração que está travando tudo. E quem mexe com o coração é só o Espírito Santo, gente. Então ou nós somos crente, ou não é só o avivamento que não vai acontecer, gente. Não é só a vontade de Deus que não vai acontecer. É a falência da família que vai acontecer. Porque você pode se eximir de tudo. Não, mas eu não quero avivamento, eu não quero ver milagre acontecer, eu não quero curar enfermo, eu não quero a vontade de Deus, eu estou de boa aqui. Deixa eu falar para você, se você não for homem de oração, se você não for mulher de oração, não é só milagre que não vai acontecer, é a sua família que não vai acontecer. É a mesma coisa, pastor e a igreja.
Jesus tem falado muito comigo sobre a Judite, que é a plantinha que eu tenho lá em casa, comigo ninguém pode. E a Judite chegou com a folhinha murcha, mas só um pedacinho, a pontinha dela, e eu fui regando, boto no sol, todo dia eu boto a Judite no sol, porque fazer questão, né? Já que é o celibato, então, é a Madalena, Judite. E eu boto lá a Judite no sol, acordo de manhã, boto no sol, quando chegam às 4 da tarde não tem mais sol no apartamento. E aí eu estava preocupado com ela, e eu regando e tal. Aí eu pensei, será que eu estou regando demais? Fui na internet, procurei várias informações, vai na Bíblia que vai falar tudo que você precisa saber sobre sua mulher. Fui no manual, fui lá na internet, vi, essa planta não sei o que. Eu falei, pô, legal, eu acho que eu estou cuidando certo dela. Aí daqui a pouco foi passando o dia, estava mais murchinha a folha. Eu falei, mas caramba, Jesus. E eu boto água e tal, e eu boto no sol todo dia. E aí Jesus falando assim, filho, deixa eu te ensinar alguma coisa sobre ser pastor nesse momento. Você rega, sou eu que dou o crescimento. E às vezes você está pensando assim, poxa vida, mas será que eu estou cuidando errado? É por isso que ela está apodrecendo a folha? E às vezes, na verdade, ela já chegou com essa doença. Às vezes já chegou com a folha assim, meio negócio seca, e ela foi secando, você pensa que a culpa é sua. Às vezes não é isso. Só que a lição disso é que você não vai mudar o seu cônjuge. Você não vai mudar. Você vai regar. Quem vai dar o crescimento é Jesus. Assim, do mesmo jeito é pastorear a igreja. Eu não vou mudar o coração de ninguém. Eu não vou convencer ninguém a nada aqui. Eu só vou semear. Eu só vou regar. Quem vai dar o crescimento é Deus. E às vezes a gente pensa, pô, mas não está acontecendo nada. Continua regando. Continua amando, continua servindo, continua intercedendo, continua clamando, espera que Deus vai colocar a mão nesse casamento, espera que Deus vai agir, espera que Deus vai surpreender, Ele vai falar com você, Deus vai tocar esse homem um dia e as coisas vão ser diferentes, Deus vai tocar essa mulher um dia e vai ser diferente. Vai ouvindo a voz do Eterno, não deixa o seu coração em primeiro lugar endurecer, porque aí você vai conseguir se colocar diante do Senhor, e o Senhor vai colocando a mão nele, o Senhor vai trabalhando com ele, o Senhor vai trabalhando com ela, o Senhor vai preparando o coração, o Senhor vai começar a abrir os olhos dela, para ela enxergar coisas que sempre te ofenderam, que você nunca conseguiu convencer e fazer ela entender que te ofendia. Do mesmo jeito, o Senhor vai começar a operar, o Senhor vai fazer esse homem chegar um dia chorando e pedir perdão para você, porque Jesus falou com ele, porque ele entendeu numa conversa com outra pessoa, ou lendo um versículo, ou uma história da Bíblia, o Espírito Santo vai falar com ele, e ele vai pedir perdão para você, e Deus vai fazer as coisas acontecerem, gente. É Deus, gente. É Deus que sustenta um casamento. É Jesus, gente. É Jesus. É Jesus que traz sensibilidade para nós e que faz o marido entender como que a mulher se sente amada de verdade, qual que é o carinho que ela gosta, qual que é o elogio que ela gosta, qual que é o presente que ela gosta, qual que é o tipo de coisa dentro da casa que ela não está nem aí se ele não faz, e o tipo de coisa que quando ele faz toda a diferença para ela. É Jesus que vai te dar o discernimento para você poder jogar lenha nessa fogueira, que você sabe, é forno a lenha, nesse forno a lenha, para poder esquentar, para o amor reacender. É Jesus que vai te dizer, faz isso, faz aquilo, serve ela daquele jeito, faz aquele elogio. É o Espírito Santo que vai falar com você. Para de brigar, abre o seu coração, pergunta para Jesus. Ele conhece a sua mulher, foi ele que fez ela. Jesus conhece o seu marido, pergunta para ele, o que você faz, como é que vai inclinar o coração. E Jesus vai restaurar a intimidade, Jesus vai mexer na intimidade, Jesus vai trazer o fervor desse amor de vocês, Jesus vai mexer com o romance, Jesus vai trazer a cumplicidade, vocês vão ser amigos como vocês nunca foram. Gente, está tudo em Jesus, tudo em Jesus. Amém. Oh, gente, é Jesus, gente, a resposta é Jesus. É Jesus, gente, é a dureza de coração que divorcia, é o enrijecimento. Jesus. Eu queria nesse momento que a gente quebrasse o coração na presença de Deus. Se você é casado, eu quero que você quebre o seu coração. E se você é solteiro, eu quero que você quebre o seu coração pela sua família, pelo seu pai, pelo casamento dele, da sua tia, de alguém próximo, de alguém da igreja. Eu quero que você quebre o coração. Eu quero que você se coloque no lugar de intercessor, que assume as iniquidades de outro, para poder pedir que o Senhor intervenha.
Porque enquanto os cônjuges ficam que nem fariseu, falando eu faço isso, eu faço isso, eu faço aquilo, e não assumir o lugar de publicano, de bater no peito, Deus me perdoa, eu esfriei, Deus me perdoa, eu esfriei com meu marido, Deus me perdoa, eu não amo mais, Deus, nós não temos mais intimidade, não tem mais alegria, ou Deus me perdoa, eu não sou mais servo dentro da minha casa, eu não sou mais sacerdote do lar, eu não reúno a família mais para orar, para ler a Bíblia, Deus me perdoa porque eu acho que Ele já sabe de tudo, eu acho que ela já sabe de tudo, eu acho que eu não preciso conduzir, Deus me perdoa. Vamos quebrar o coração na presença de Jesus nesse momento. Espírito Santo do Senhor, Espírito Santo de Deus, Espírito soberano, o Espírito que chama o noivo, o Espírito que diz para o noivo vir, o Espírito que nos ensina. Oh Senhor, por favor Jesus, eu quero pedir, quebra o gelo Senhor, quebra a greve Deus nesse casamento, quebra Deus esse pé de guerra, Jesus vem com a sua restauração. Eu quero clamar Senhor, casamentos Deus, apaixonantes aqui nessa igreja, romances inspiradores para os solteiros ó Deus, cumplicidade Deus que revela Jesus. Deus, nós queremos orar pedindo perdão pelos casamentos que não revelam a união de Cristo com a igreja, que não tem alegria, que não tem graça Senhor, que não tem paixão. Nós queremos pedir por isso Deus, perdão Deus, porque a gente não está revelando Cristo para o mundo Deus. Perdão Senhor, perdão Senhor, perdão Senhor. Eu quero pedir Deus, em nome de Jesus, aos casados Deus, que clamem Deus, que entendam que assim como Senhor, existe muito mais do Senhor Jesus para ser revelado e manifesto e para ser derramado em nós, assim como existe muito mais amor do Senhor para encher o nosso coração, existe muito mais romance para se conhecer no matrimônio, sobrenatural, gerado pelo Espírito, de maneira espiritual Senhor. Foi o Senhor que criou o casamento, a Bíblia começa com casamento, termina com casamento, o Senhor é especialista em casamento Senhor. Queremos orar, quem é casado, fica de pé, nós queremos orar por você. Quem é casado, vamos orar pelos casados, vamos ter um momento de intercessão aqui. Quem está perto aí, chega junto desses casados. Vamos lá gente, vamos fazer um momento de comunhão, vamos fazer igreja, corpo de Cristo, somos membros uns dos outros, vamos ministrar aqui, vamos ministrar. Quem é casado, recebe oração em nome de Jesus, abre a sua boca e começa a profetizar as bênçãos do Senhor sobre esse casamento. Libera a bênção do Senhor sobre esse casamento, libera, eu quero pedir que você ore em coisas malucas, tá bom? Olha lá, não deixe meu pai de fora não. Põe ele no bolo da oração aí. Eu quero pedir que você ore coisas malucas. Seja ousado na sua oração. Vi a voz do meu amado, Ele me leva ao seu jardim. Seu olhar me consome, tua mão está sobre mim. Espírito Santo, nós clamamos, restaura esses casamentos. Senti Põe a sua seu alegria, Jesus, perfume, quebrando os corações, Senhor, quebrando os corações. sua fragrância de amor, seu olhar me consome. Está sobre mim. Vem, vem, vem dançar comigo, Jesus. Vem, vem, vem dançar comigo. Leva-me aos teus braços.
laços de amor. Vem dançar comigo, Jesus. Senhor, nós declaramos restauração dos sonhos, restauração, Deus, do romance, restauração da alegria, da intimidade, Deus, do calor, Deus, da intimidade. Bem-aventurado é o leito sem mácula, bem-aventurado é o leito sem mácula. Nós declaramos um romper, Deus, um romper na intimidade sexual de cada casal aqui, um romper, Senhor. Declaramos, Deus, orgasmos múltiplos, Deus, para todos os casais aqui. Declaramos a alegria da intimidade. Declaramos, Deus, as esposas, Deus, que se sintam seguras com seus maridos. Declaramos sobre os maridos inseguros segurança para amarem suas esposas, para darem todo tipo de afeto, de elogio, de carinho, de ternura. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Paixão, Senhor, para esses casamentos. Em nome de Jesus, Senhor. Representando os seus pais na sua casa e diz assim: pastor, Deus precisa fazer um milagre no casamento dos meus pais. Levanta a mão. Fica de pé então. Quem não tem isso aí, ou melhor, todo mundo que não está incluído, vamos orar por essas pessoas. Fica com a mão levantada até alguém chegar em você, inclusive os casados que receberam oração. Fica com a mão levantada até alguém orar por você aí. Fica com a mão, vamos, gente, levanta a mão aí, alguém vai orar por você. Deus vai visitar a sua casa, gente. Nós estamos aqui na graça de Jesus, o Espírito Santo vai responder nosso clamor. Fica com a mão levantada até alguém chegar lá. Tem as meninas lá no fundo. Seu grande amor sobre os nossos pais. Faz fluir o seu amor, faz fluir seu grande amor. Amém, Jesus. Nós abençoamos os casais aqui representados e clamamos milagres do Senhor. Avivamento nesses casamentos, Senhor. Restaura esses casamentos, Jesus. Em primeiro lugar, apaixona esses casais pela sua presença, Senhor. Dá arrependimento. Eu quero pedir que esses casais sejam como esse publicano que bate no peito e pede para o Senhor misericórdia. Faz isso com esses homens e mulheres pelos quais nós estamos levantando no seu altar. Que eles batam no peito e peçam misericórdia. Casais, Deus, que têm brigado, casais que estão frios, casos de violência doméstica, caso de esfriamento completo, Senhor, caso de desunidade, faz um milagre, Senhor. É só o Senhor, Jesus. Nós clamamos, Espírito Santo, faz um milagre
nesses casamentos, realiza as suas maravilhas, o teu sobrenatural. Visita Jesus, visita Jesus. Queremos essa semana ver resposta desse clamor, Senhor, pelo poder, pela graça de Jesus, no poder do Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Como filhos aqui, Senhor, como filhos aqui, Senhor, que dizem que nós nos convertemos aos corações dos nossos pais, convertemos nossos corações aos nossos pais, abençoamos nossos pais, Senhor. Visita eles, Pai. Faz fluir o seu amor, faz fluir o seu amor, faz fluir o seu amor sobre os nossos pais, sobre os nossos pais. Aleluia. Agora eu quero orar, eu quero que a gente ore por você que, assim, você já foi casado, ou você não foi casado, mas sim, foi amasiado, você morou junto um tempo. Tem alguém aqui que eu sei, além da Anne ali, que passou por isso? Se coloca de pé, nós queremos orar por você. Você foi casado, ou você viveu junto com alguém, divorciado aqui, Ibrahim. Alguém mais? Vamos orar então? Vamos orar. Gente, porque assim, Deus odeia o divórcio porque machuca demais. Não é só porque não representa ele, machuca demais, gente. Esse negócio dói demais. Vamos abençoar essas pessoas que Jesus trouxe aqui, para Jesus pôr a mão lá, já até a gente nem sabe onde, mas para Jesus fazer uma restauração completa, para Jesus abençoar as duas partes. Vamos orar? Orem ali com a Pri, com a mãe dela, o Ibrahim aqui. Vamos abençoar os nossos irmãos, membros uns dos outros. Libera a graça de Deus, declara as bênçãos de Deus, declara as bênçãos de Deus. Sim, Jesus, sim, Jesus, sim, Jesus, sim, Jesus, dá uma nova história, dá uma perspectiva de esperança, Jesus. Vem, Jesus, restaura o ânimo. Nós abençoamos nossos irmãos, Deus. Nós não julgamos, nós abençoamos. Nós não trazemos juízo, nós trazemos a graça de Jesus, a misericórdia de Jesus, a justiça de Jesus. E o Senhor tem uma nova história, o Senhor tem uma nova história. Nós abençoamos, Deus, nós abençoamos. Faz fluir o seu amor, faz fluir em mim, Senhor. Faz fluir o seu amor, faz fluir em mim. Em mim. Faz fluir o seu amor. Esperança, Senhor, declaramos esperança, declaramos restauração, esperança, graça. Faz fluir o seu amor, faz fluir em mim, Senhor. Faz fluir o seu amor em mim, em nós, Senhor. Larará, larará, larará. Larará, larará. Larará, larará, larará. Amém. E agora a nossa vez. Os eunucos aí contra a própria vontade. Olha, eu espero sinceramente que aquilo que você deseja viver para Jesus aconteça. Eu espero. Seja casar, mas eu espero também que Deus levante no nosso meio pessoas tão
dispostas a renunciar a qualquer coisa para o Senhor, que escolham o celibato por paixão a Jesus. Eu espero que no nosso meio tenha gente que escolha isso. Eu espero de verdade, não contra a vontade, mas eu espero que Jesus faça isso. Vamos orar pelos solteiros. Vamos orar para algum casado, pode vir aqui ministrar. Lucas, você já vai casar já. Algum casado vem aqui ministrar a bênção. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eita, esse pastor, eu vou falar pra você. Então os solteiros vão fazer assim, ó. Só estende a mão assim. Ah, você veio tocar meu nome? Amém, vamos orar, gente. Pai querido, eis aqui a tua igreja, Senhor, os teus filhos, as tuas filhas, Pai, que desejam te servir. Estão aqui com o coração aberto, Deus, sendo ministrados pelo teu Santo Espírito, que tem ouvido a tua voz, tem sido tratado nas áreas mais íntimas do coração. O Senhor tem falado com cada um deles, eu tenho certeza disso, Senhor. O Senhor tem ministrado a tua palavra, o Senhor tem derramado os dons, dos ministérios sobre a tua igreja, Pai. E eu quero clamar de uma forma especial por aqueles que estão ansiando o dia, a pessoa, Deus, com quem vão dividir a vida, o cônjuge, Senhor, que é tão esperado nos corações tantas vezes. Eu clamo, Deus, que esse seja um dia de alegria e que seja realmente, Deus, o encontro do Senhor no nome de Jesus, para que as famílias constituídas aqui sejam um reflexo da tua glória, Deus, no nome de Jesus, para que os casamentos constituídos aqui sejam casamentos do Senhor, não somente, Deus, casais para se completarem, Pai, mas no nome de Jesus, que sejam ministérios usados nas suas mãos, ó Pai, que sejam casais abençoadores, gente que te ama em primeiro lugar e que vão ensinar os filhos, as pessoas próximas, isso no nome de Jesus. Pai querido, no nome de Jesus, os jovens, os homens aqui, Deus, que querem casar, os solteiros, Pai, eu clamo mesmo para que o Senhor faça a eles pessoas parecidas com o Senhor, que tenham um coração semelhante ao teu, no nome de Jesus, assim como as jovens também, Pai, que no nome de Jesus elas se apaixonem por Ti em primeiro lugar, para que possam refletir o teu amor no casamento, no namoro, na caminhada mesmo, Deus, com o cônjuge, no nome de Jesus. Ensina-nos desde hoje, Deus, a ver o Senhor em cada momento da vida, em cada passo, para que no nome de Jesus o casamento seja usado também para entender como que é a graça do Senhor, como é a misericórdia do Senhor, como é o teu amor, Jesus, no nome de Jesus. E que o Senhor constitua e construa aqui em cada um, Pai, famílias que abençoem o povo e que revelem a tua glória, no nome de Jesus. E se o Senhor tem dado, Deus, também corações aqui com a disposição para o celibato, que haja bênção nisso também, que haja, Deus, a manifestação da tua glória nisso também, no nome de Jesus. Não deixa, Deus, que os propósitos se percam, mas que ao contrário disso, o Senhor use, Deus, use, Pai, a vida de cada um, o casamento para aqueles que o Senhor tem isso, para abençoar mesmo, Deus, o povo, o teu povo, e revelar a tua glória, Pai. No nome de Jesus, é o que nós oramos. Amém.